Candidíase menina. O que é? Como tratar? A candidíase é uma infecção vaginal causada por um fungo do gênero Candida, mais comumente conhecido como fungo Candida albicans. O fungo causador da doença faz parte da flora vaginal saudável e está presente no organismo das mulheres em pequenas quantidades. Porém, se o organismo está debilitado, seja por estresse, baixa imunidade, entre outros motivos, os fungos se proliferam e podem causar infecção. Como a região genital feminina é quente e úmida, a proliferação do fungo torna-se mais fácil. É importante lembrar que a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser bastante desagradável, mas, na maioria dos casos, é comum e simples de ser tratada. Não precisa ter medo, mas deve-se dar os devidos cuidados. Existem alguns períodos em que você está mais propensa a ter candidíase. Se está tomando antibióticos, se tiver diabetes, se estiver menstruada, se tomar anticoncepcionais, se tiver HIV ou outra doença que deixe o sistema imunológico debilitado, se estiver grávida. Quem tem candidíase? Ter candidíase é mais comum do que se imagina. 3 em cada 4 mulheres passaram por isso pelo menos uma vez em suas vidas, enquanto muitas mulheres podem sofrer de candidíase recorrente. Como se pega a candidíase vaginal? A pergunta acima é muito comum, mas ela é conceitualmente errada, pois, na maioria dos casos, não se pega a candidíase de ninguém. A vulvovaginite surge porque a Candida albicans, que já existia no seu organismo, encontrou formas de ultrapassar as defesas do nosso corpo e conseguiu multiplicar-se de forma descontrolada. Habitualmente, a Candida albicans que coloniza a vagina das mulheres tem sua origem na região perianal. A Cândida que existe no trato gastrointestinal e coloniza a região perianal pode migrar pelo períneo, alcançar a vagina e se estabelecer nessa nova região. Uma forma comum disso ocorrer é através da limpeza incorreta do ânus após a evacuação. Se a mulher se limpa de trás para frente, ela acaba trazendo germes da região perianal em direção à vagina. Isso favorece não só a colonização vaginal pela Cândida, como também a ocorrência de infecção urinária por bactérias do trato gastrointestinal. Eventualmente, a Candida albicans pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Como a boca e trato gastrointestinal são os habitats mais comuns da Cândida no nosso organismo, o sexo oral e o sexo anal são possíveis fontes de transmissão. O sexo vaginal também pode ser uma forma de transmissão, caso o pênis do parceiro ou a vagina da parceira estejam colonizados. Cabe aqui uma ressalva: a transmissão da Cândida por via sexual não necessariamente indica que a mulher irá desenvolver candidíase. A Cândida recém-adquirida vai ter de enfrentar os mesmos fatores de defesa que uma candidata do próprio organismo precisa enfrentar. Como já vimos, ter o fungo Candida albicans não é sinônimo de ter infecção pelo fungo Candida albicans. Portanto, apesar da Cândida poder ser transmitida pela via sexual, a moniliase vaginal em si não é considerada uma doença sexualmente transmissível, pois a grande maioria dos casos de vulvovaginite por Cândida não tem relação com o ato sexual. O número de parceiros que uma mulher tem na vida não interfere no risco dela desenvolver candidíase, e mulheres que praticam o celibato podem desenvolver vulvovaginite pela Candida albicans. DST. Fique tranquila, não é uma DST. Mas pode ser transmitida por relação sexual e também para o bebê. Candidíase e gravidez. A candidíase não a impedirá de engravidar. No entanto, alguns dos sintomas podem tornar a relação sexual desagradável.
Se estiver grávida, é completamente natural que seus hormônios mudem e afetem seu corpo e a possibilidade de ter candidíase aumenta. Se estiver grávida ou amamentando e tiver candidíase, fale com seu médico antes de adotar algum tratamento. Alimentação. A candidíase ocorre normalmente pela alimentação. Ela é uma das principais coisas que causam a candidíase. Doces, carboidratos refinados e carboidratos de maneira geral. Corte costumes. Mulheres, se vocês lavam calcinhas no banho e penduram ela, parem imediatamente de fazer isso, pois aumenta drasticamente o potencial de candidíase. Então leve ao cesto, lave e pendure no varal. Os fatores de risco listados acima são aqueles que comprovadamente influenciam no risco da mulher desenvolver uma candidíase. Há muitos outros, mas estes não apresentam resultados consistentes nos estudos clínicos realizados. Portanto, é possível, mas não é definitivamente correto, que afirmar que os seguintes fatores aumentam o risco de candidíase: roupas apertadas, biquíni molhado, métodos anticoncepcionais intravaginais, tais como DIU, diafragma ou esponja vaginal, leia 20 métodos anticoncepcionais comuns. Ducha vaginal. Absorvente interno. Candidíase recorrente são problemas de hábitos. Cerca de 5% das mulheres têm candidíase vaginal recorrente, que se caracteriza pela ocorrência de mais de 4 episódios de candidíase por ano. As recorrências habitualmente ocorrem pela falta de eficácia no tratamento de uma infecção anterior, o que permite que a mesma cepa de candidíase volte a crescer após algum tempo. Raramente, a recorrência da candidíase se dá por uma nova infecção, provocada por uma cepa diferente de Candida albicans. Estudos sugerem que as mulheres que apresentam candidíase vaginal recorrente podem ser geneticamente mais suscetíveis à infecção pela Candida albicans, por alterações no sistema de defesa da região vaginal. No próximo vídeo estarei falando sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. Espero que tenha ajudado. Caso queira saber mais como acabar de vez com a candidíase, clique no link abaixo para saber mais.